Quando a família age por conta própria, você sabe a diferença quando uma família age por conta própria ou age segundo a vontade do Senhor? Fique aqui comigo que você saberá quão grande é esta diferença. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Já se inscreve aqui para que você tenha assim conteúdos da Escola Bíblica Dominical aí de antemão. Texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E aqui cabe um outro comentário interessante. Não somente a respeito dos planos de Deus, mas também até mesmo nos planos humanos. Quando alguém toma uma decisão precipitada. O que é uma decisão precipitada? É uma decisão que se toma sem ver o que vem depois, sem observar as consequências. É aquela decisão que é tomada pela emoção, pelo calor do momento. E isso trará grandes consequências. Na verdade, tudo que nós fazemos trará consequências. Você tomando uma decisão ou não, isso te trará algumas consequências. Entretanto, quando se toma uma decisão precipitada, não observa o que se faz, as coisas desandam. Por exemplo, uma decisão precipitada, por exemplo, você vê sobre a questão de um voto, quando a pessoa vota sem observar o que vem depois. A pessoa às vezes está tão aflita que acaba não observando o que vem depois, porque alguém que faz um voto ao Senhor precisa cumprir este voto, não é verdade? Então, muitas vezes, por conta disso, as pessoas fazem voto ao Senhor que não podem cumprir. Aí depois o Senhor dá vitória, e aí, o que faz? São situações como essa que vemos que, infelizmente, traz péssimas consequências. Vemos, por exemplo, o caso lá no livro de Juízes, de um homem que saiu, pediu ao Senhor que, se porventura Deus desse a ele vitória, a primeira pessoa que voltasse para recebê-lo depois da sua vitória, ele iria sacrificar. Você lembra de quem é esse personagem? Exatamente. Então veja que isso foi uma decisão precipitada. Você vê que nessa ocasião ele tomou uma decisão precipitada e precisou sacrificar a sua filha. Então isso é muito perigoso, essa questão de tomar decisões precipitadas, principalmente ali no que abrange aí a família, né? Introdução. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Então, nesse trimestre, vamos falar acerca dessas questões. Veremos o quanto de problema que causa. Vemos, por exemplo, o caso de José, que os irmãos teve ciúme, inveja de seu irmão e acabaram vendendo ele, jogando ele no poço. Então, veja que grandes coisas acontecem quando as pessoas tomam decisões precipitadas. Deus faz promessas a Abrão, o encontro de Deus com Abrão. E finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Esperar não é uma tarefa muito fácil. Precisa-se de muita prática. 25 anos esperando uma promessa que já chegou aparentemente tarde. O que vai se fazer? Você será pai aos 75 anos? Como isso é possível? Então já chegou ali numa época difícil. Não, como é que eu vou ser pai aos 75 anos? Mas como só isso não se bastasse, ainda demorou mais 25 anos para a promessa se cumprir, mostrando que de fato Deus é o Deus do impossível. Se Deus falou, Ele irá cumprir. Não tenha dúvidas sobre este negócio. Então vemos que Abrão aqui foi pai aos 100 anos. Aguardou aí 25 longos anos. Imagina, por exemplo,
como estava a cabeça do pai Abraão, né? Como é possível? Eu já tenho 75 anos, e 76, e 80, e 85, e a promessa não chega, e eu já estou com 90, eu estou com 95 e a promessa não vem. Imagina como ele ficou, porque é muito provável que até mesmo nos dias atuais, com tanto avanço da tecnologia, da ciência, né, a ciência, né, que ajuda pessoas a serem pais, serem mães, já é um pouco difícil a partir dos 40 anos uma gravidez, imagina agora os 100 anos. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível, não há nada que Deus não possa fazer, basta apenas que nós venhamos crer em suas promessas. A dúvida diante da espera. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Agora tem um outro agravante. Além de Abrão ser velho, avançadíssimo em idade para ser pai, tem uma outra questão. E qual é a questão? Sarai, sua esposa, era estéril, ou seja, não podia gerar filhos. Sara é a única mulher na Bíblia que tem a sua idade mencionada, né? Está lá em Gênesis capítulo 23, versículo 1. Então veja aqui que há aqui uma questão dupla, um milagre duplo. Deus fez com que Abrão fosse pai aos 100 anos de idade e ao mesmo tempo foi pai com uma mulher que era estéril, ou seja, Deus acabou com a esterilidade de Sarai, né? Aqui deixa claro que Sarai. Então veja que o nosso Deus, ele cria situações, ele muda quadros, ele faz coisas extraordinárias. Então o Senhor, ele sempre irá cumprir as suas promessas. Veja aqui um quadro difícil, impossível na bem da verdade, né? A olho humano é impossível um homem ser pai aos 100 anos e é impossível uma mulher avançada em idade também, ainda por cima, ser estéril, dar à luz a um filho. E aqui que vai casar a ideia da decisão precipitada, né? Por conta dessa situação, desse cenário de Abrão ser avançado em idade e Sarai, além de ser avançada em idade, ser estéril, é aqui que casa a questão da precipitação. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Num casamento, é claro que há duas pessoas completamente diferentes, que é o homem e a mulher. E o casamento é somente isso, entre um homem e uma mulher. O que passa disso é procedência maligna. Qual é aqui a diferença básica? O homem é mais pela razão e a mulher é levada mais pela emoção. E Abrão, ao invés de passar confiança a Sarai, ele acabou vacilando em sua fé. O que isso traz para nós? O homem, ele precisa passar confiança para a sua esposa, uma vez que a esposa, às vezes até por coisa até simples, né? As mulheres ficam desesperadas, ficam angustiadas, né? Têm medo do que pode acontecer. Imagina, por exemplo, né, que as mulheres, de modo geral, né, expulsam demônios no nome de Jesus, fazem campanhas extraordinárias, fazem grandes trabalhos na igreja, fazem coisas que precisam de força física, força emocional, mas quando ela vê uma barata, ainda mais se for aquelas voadoras, o que acontece? Elas entram em desespero por uma questão simples para nós, para elas não. Então, é nesse contexto que nós vamos compreender que a mulher, emocionalmente, ela precisa de uma segurança. Quando vê uma barata voadora, por exemplo, ela precisa de alguém que dê um belo de um tapa naquela barata e mate a barata para que ela assim venha se acalmar. Então, aqui cabe a dinâmica parecida, né? Na questão aqui da emoção da mulher. Então, numa situação dessa, Sarai realmente, ela tinha, né, aparentemente, razões para não crer. Como é possível eu, com uma avançada de idade, ser mãe? Aí cabe a palavra do homem. Não, se o Senhor disse que ele fará, ele fará. Aqui era a questão de Abrão dar confiança para Sarai, sua esposa, mas ele não o fez. E isso para nós também traz uma lição para nós, que da mesma forma
nós devemos fazer exatamente o contrário. Nós devemos passar segurança para a esposa. Nós devemos, numa situação, quando o Senhor fala algo e a mulher está na dúvida, nós devemos com firmeza falar sobre a palavra, e se Deus falou, Ele irá cumprir. Sinopse: Deus fez a promessa de uma grande descendência de Abrão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. O casamento, ele precisa e é de dois lados, são duas vias. Às vezes são uma via dupla, né? E às vezes é uma via na contramão. Às vezes o cônjuge vai concordar com o outro e às vezes não. Entretanto, é importante que o cônjuge converse com seu cônjuge, fale com ele, com seu companheiro, com a sua companheira a respeito de uma decisão a tomar, principalmente naquilo que abrange a família, que essa pessoa irá ser diretamente impactada. Portanto, nesse sentido, nós devemos não ficar nessa questão de ajudar a Deus. Veja que a Sarai tentou dar uma mãozinha para Deus. Aqui no Brasil nós falamos, tentou o velho jeitinho brasileiro, né? Tentou dar uma mãozinha para Deus. Deus está demorando muito nesse negócio, eu vou dar uma mãozinha para ele. Deus não precisa desse negócio. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Tudo está debaixo da sua potente mão, a sua mão poderosa, o seu poder. Portanto, quando o Senhor fala, nós devemos apenas confiar naquilo que o Senhor nos disse e não tentar ficar dando jeitinho, né, para tentar ajudar a Deus, porque Deus, Ele não precisa da nossa ajudinha para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé, porém no capítulo 16 a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16, 2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Mais uma vez aqui vai entrar a ideia do homem, né, da figura masculina, do esposo, de tomar uma decisão acertada. Sobre a questão também de Adão e Eva, né? Eva fez algo errado e Adão, ao invés de repreender, tomar uma posição firme com Eva, ele acabou cedendo e por isso o mundo está em pecado. Da mesma forma, aqui, Abrão também, ele ouviu a voz da sua esposa. Sabemos que a esposa é uma ajudadora do seu esposo. A mulher, ela tem uma grande influência na vida do seu esposo. Entretanto, a palavra final precisa ser do esposo. O esposo precisa ter uma palavra firme para poder dar aquela autoridade à sua esposa, no sentido de confiança. A autoridade que eu quero dizer aqui é de dar confiança à sua esposa. Por exemplo, o que Abrão poderia falar, né, com sua esposa? Olha, nós somos avançados em idade, é verdade, você é estéril, é verdade, mas Deus irá cumprir a sua palavra, nós não iremos dar um jeitinho, nós esperaremos no Senhor. Isso era a palavra que Abrão deveria dar à sua esposa, e não é diferente nos dias atuais. Tantos casamentos estão se desfazendo justamente porque o homem acaba sempre cedendo ao que a sua esposa deseja. E por que isso é perigoso? Pelo que eu já falei anteriormente, a mulher é muito pela emoção, é levada pela emoção. E muitas vezes a emoção está errada. Então, nós devemos agir pela razão. E como o homem age mais pela razão do que pela emoção, o homem, na verdade, é ele que dá aquela palavra firme para sua esposa, né? E aqui vou até usar aqui um termo, né, que infelizmente muitos homens hoje são homens banana, né? Tudo que a mulher está querendo, ele acaba cedendo. Isso é perigoso. É perigoso porque, mais uma vez, não é que nós nunca devemos ouvir a esposa. Muito pelo contrário, nós devemos ouvir sempre.
ouvir, mas nem sempre ceder à petição da esposa. Nós precisamos avaliar aquilo se é ou não é da parte do Senhor, ver se a esposa não está indo pela emoção e realmente tomar uma decisão acertada para a honra e glória do nome do Senhor, para que assim não venha ter grandes consequências ou péssimas consequências, né? O problema da precipitação. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abrão permanece até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Veja que o problema da precipitação, existe um problema até hoje por causa dessa decisão de Sarai, né, de ser levado pela emoção, e principalmente de Abrão ceder a sua esposa, né, dar ouvidos ao que sua esposa falou. O que acontece hoje é um conflito entre judeus e árabes, que são descendentes aqui, então, dos filhos de Abrão. Então veja que sim, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, existem consequências. As consequências são inevitáveis. Mas quais são as consequências? Aí depende da decisão que você irá tomar, então, ou que você não irá tomar. Então nós devemos ter muito cuidado e não se precipitar. Por quê? Porque a nossa precipitação trará grandes problemas. Sinopse: a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações. Então, mais uma vez, aí, duas nações estão em conflito até hoje, justamente por causa dessa questão de Abrão e Sarai cederem à questão da precipitação. Principalmente aqui no caso de Abrão, né? A mulher, nós entendemos que a mulher é pela emoção, mas pela razão, Abraão deveria ter sido firme. As consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abrão. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Então esta começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Olha aqui que situação de ciúmes, fazer ciúmes agora a sua esposa, né? Agora a serva, né, Agar, acaba fazendo ciúmes em Sarai, porque Abrão agora tem mais cuidado com a serva Agar do que com sua esposa Sarai. E aqui vem a questão do conflito, né? De ficar uma faz ciúme e a outra fica hostilizando. Lembra bem aquela ideia lá de Ana, né? Que porque queria ter um filho, e a outra pessoa, né, ficou fazendo o quê? Afrontando, porque Ana não tinha filhos, mas a outra tinha. Então ela ficou provocando Ana. E não é difícil, e de modo geral, para a mulher ser mãe é muito importante. De modo geral, é claro, existem algumas mulheres que não têm o desejo de ser mãe, é uma escolha, é uma opção, mas de modo geral, as mulheres sempre querem ter filhos, sempre querem ter este prazer. E por conta disso, acaba gerando conflitos nesse caso aqui. Por quê? Porque foi uma decisão precipitada, agora Agar está causando ciúmes em Sarai. Imagina agora a situação dentro do lar. Imagina agora a Sarai acaba hostilizando também a Agar. Então, olha o conflito que foi gerado a troco de nada. Era só apenas ter confiado no Senhor. A fraqueza de Abrão. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e que só depende única e exclusivamente de Deus. Aqui é a questão dos dois pontos, né? Que há uma situação humana, né, que nós devemos ter cuidado, mas também devemos observar quando é humano e quando é divino. Há questões humanas que nós podemos resolver. A questão dentro do lar que vai parar para conversar, ambos vamos conversar, vamos ver o que vamos resolver dessa situação específica. Entretanto, há situações complexas, difíceis, como era o caso, por exemplo, da promessa de ser pai e ser mãe avançados em idade. Agora nós temos que esperar no Senhor. Por quê? Porque ser pai
e ser mãe, no caso Sarai ser mãe avançada em idade e ser estéril, para ela era impossível. Para Abraão ser pai aos 100 anos, para ele era impossível. Então, nesse caso, eles nada podiam fazer a não ser fazer o quê? Confiar no Senhor. Então, é isso que nós devemos fazer. Quando é uma questão humana, nós resolvemos. Nós paramos, nós decidimos juntos e resolveremos. Quando é algo que não é humano, que é uma questão divina, então nós confiamos no Senhor. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podem deixar de governá-las com sabedoria. Lembra que eu te perguntei qual é a diferença da família que serve, né, que age por conta própria e aquela que espera no Senhor? Aqui eu vou te falar vou te dar 2 exemplos para você ver a grande diferença. A primeira diferença que eu quero te falar é daquele que serve ao Senhor. Lembra da vida de Jó? Jó servia ao Senhor e tudo que ele fazia, ele orava ao Senhor, fazia sacrifícios ao Senhor. Por quê? Porque ele priorizava a sua família. Então ele não agia por conta própria, ele esperava em Deus, ele esperava no Senhor. A sua confiança estava no Senhor. Por outro lado, veja, por exemplo, a questão de Eli, que era pai sacerdote, era sacerdote, pai de Ofni e Finéias. E esses, Ofni e Finéias, faziam coisas execráveis, coisas terríveis, abomináveis no templo do Senhor, no tabernáculo. E Eli, sabendo do que os filhos faziam, ele nada fazia. Ele não tomou uma atitude de pai, nem mesmo de sacerdote. Então, por ele agir assim, olha o fim de ambos. Olha o fim dos 3. Olha o que aconteceu. Foram à ruína. Então, quando a pessoa age por conta própria, principalmente quando faz vista grossa para os filhos, para as filhas, faz uma vista grossa, a questão vira desastrosa, a questão é desastrosa. Então, essa é a grande diferença daquele que serve a Deus, que procura respostas no Senhor, e daqueles que agem por conta própria. Sinopse: uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Conclusão: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por mais impossível que possa parecer o quadro da sua família, não tenha medo. O Senhor, uma vez que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Acalma o seu coração, fique no Senhor, aguarde no Senhor, porque tudo será resolvido para a honra e glória do nome dEle e para a alegria do teu coração. Revisando o conteúdo, número 1. Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Número 2, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher. Número 3, porque Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade e naquele contexto ela estava com idade avançada. Número 4, discórdia e desarmonia. Número 5, os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podemos deixar de governá-las com sabedoria. Então que nós venhamos ter sabedoria no Senhor, procurar consultar o Senhor quando há conflitos de família, para que nós não venhamos assim agir por conta própria, mas que nós venhamos agir segundo a vontade do Senhor, porque assim estaremos agindo com sabedoria dentro do nosso lar, e o nosso lar será edificado para a honra e glória do nome do Senhor, para a alegria do nosso coração, e assim, consequentemente, não haver grandes problemas conjugais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se porventura essa aula foi edificante para a sua vida, compartilhe com aquele seu aluno nota 10, que você quer também que o lar dele também seja edificado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!